Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia e pela sua audiência maravilhosa. Queremos agradecer então a você e também as técnicas e técnicos que estão nos bastidores trabalhando para chegar a essa programação 24 horas. Eu falei que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Olá, Nando. Olá, meus queridos e minhas queridas ouvintes e telespectadores. Como sempre, é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui para conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, à luz dessa doutrina fantástica, maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos. E aí, um agradecimento, como sempre, é muito importante, aos nossos companheiros da técnica lá, sem os quais nós não estaríamos conseguindo estar com vocês neste momento. Então, valeu, pessoal. Saudade, inclusive, de vocês. É isso aí. A gente, de vez em quando tem algum evento, encontramos aí lá o pessoal todo, aqueles nos abraços, né? A gente se reencontra. Muito bem, a gente vai também dar um recadinho dizendo o seguinte: se você quiser assistir esse programa, né, que vai estar daqui uma semana lá no YouTube, vá na busca do YouTube e coloque lá Portal Mundo Maior, né? Esse é um portal da FEAL de comunicação. Aí você busca lá playlist, clica, se não aparecer playlist, clica naquele íconezinho que é o desenho, que é o logotipo do portal, aí vai aparecer playlist. Clica no playlist e procura lá por Alvorada. Lá tem mais de 600 programas lá para você compartilhar, ou assistir novamente, ou assistir inédito, né? Se você ainda não assistiu e ouviu. Muito bem, nós vamos trazer do livro Vinha de Luz, o tópico 20, Porta Estreita. O nosso Emmanuel, né, que é o autor deste livro, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, sempre reserva, sempre faz um recorte numa passagem. De hoje é a passagem de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Ele faz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quer comentar, Edson, dessa passagem, né, de Lucas? Então, esse porfiai aí significa se esforcem, né? Deem o melhor de vocês para conseguir passar por essa porta estreita, porque eu estou dizendo para vocês que muitos vão tentar e, infelizmente, não vão conseguir. Jesus falava por parábolas, contava historinhas, né? Por quê? Porque era muito complicado. Se não é a coisa mais simples do mundo entender hoje, pensa naquela época em que as pessoas eram, de maneira geral, bastante ignorantes. Ignorantes não no sentido de mal educados, ignorantes no sentido de sem conhecimento. Hoje, para nós, olhando, lendo, né, à luz da doutrina e dos espíritos, fica bem mais fácil de a gente entender o que Jesus queria dizer com isso. E lembrando, né, gente, sempre que nós vamos fazer esse entendimento à luz da doutrina dos espíritos. Por quê? Para nós, espíritas, não existe castigo. Deus, nosso Pai, bom, justo e misericordioso, ele não nos castiga. Por que ele não nos castiga? Porque ele entende que os erros que a gente comete ainda são em função da nossa falta de maturidade, né? Então, não é uma questão de castigar, é uma questão de ter paciência. Se tem uma coisa que Deus tem muita com a gente, é paciência. Porque ele entende é o equivalente a nós com crianças muito pequenininhas. Você pega uma criança que está aprendendo a andar.
né? Que ainda aprendeu a engatinhar e agora está aprendendo a ficar de pé. Vira e mexe, ela perde o equilíbrio e, eventualmente, vem na sua direção e esbarra na sua perna, né? Pela falta de equilíbrio, porque está aprendendo. Você não briga com uma criança pequenininha porque ela perdeu o equilíbrio tentando ficar em pé e veio na sua direção e esbarrou em você. Por que não? Porque você sabe que ela não fez isso por mal. Ela está aprendendo. E a gente aprende errando muitas vezes, né? Então, tá tudo certo, entende? Assim como nós, com todas as nossas dificuldades, conseguimos entender que a criança não fez aquilo por mal, ela não quis te agredir, ela não quis te machucar, ela só está aprendendo. Deus, em relação a nós, é a mesma coisa. Para entender do que se trata a tal da porta estreita. E aí, depois, como sempre, sugiro que vocês vão lá em Lucas, no capítulo 13, vão lá em Mateus, né? Cada um vai contar essas passagens que são as mais importantes de uma maneira diferente. Agora, o conteúdo é sempre o mesmo. E para nós espíritas, para entender a porta estreita, a gente tem que lembrar do porquê é que nós estamos aqui reencarnados mais uma vez. A gente precisa se lembrar do para que servem essas várias encarnações que nós temos a oportunidade de vivenciar. E antes disso, até lembrar que nós somos espíritos, nós não somos corpos. Somos espíritos que, neste momento, estamos usando um corpo. Por isso, encarnados, mas que daqui a pouco não estaremos mais. E cada uma dessas encarnações para nós é uma oportunidade que Deus nos dá para evoluirmos, né? Aprendermos, etc. Como evoluir, para mim, é uma coisa muito abstrata, sabe? Esse negócio de ficar falando de evolução é uma coisa muito abstrata. Eu prefiro usar ser melhor. Porque buscar ser melhor, você consegue agora. Você não precisa de amanhã, não precisa esperar segunda-feira, igual dieta, né? Não precisa esperar semana que vem, depois da festa não sei o quê, de não sei o quê, que nem academia. Isso você consegue fazer imediatamente. E o objetivo é que amanhã nós estejamos melhores do que estamos hoje e hoje melhores do que estávamos ontem, né? O ontem já foi, não tem mais o que fazer, o amanhã depende do que você fizer agora. Então, o grande objetivo das nossas encarnações, e principalmente dessa que estamos vivendo neste momento, é ser melhor, ser uma pessoa melhor, ser um homem melhor, ser uma mulher melhor, ser um espírito melhor do que se era antes. Esse é o grande objetivo. É fácil ser melhor? Isso é uma pergunta que cada um reflita aí, né? A gente vai lembrando que a nossa grande referência, o nosso grande exemplo é Jesus, espírito mais evoluído, espírito puro, que recebeu de Deus, nosso Pai, como irmão mais velho que ele é, a incumbência de criar este planeta para que nós tivéssemos a oportunidade de aqui reencarnar e nos desenvolvermos. Significa que é o irmão bem mais velho, é ou não é? Muito, muito mais. Ele já era espírito puro antes deste planeta ser criado, na medida que foi ele que fez isso. E por isso que eu não gosto dessa história de evolução, porque, poxa vida, se é para evoluir, para chegar na condição dele, dá preguiça só de pensar em começar um negócio desse, né? Dada a distância em que nós estamos dele. Por isso que ser melhor me parece bem mais confortável, mais fácil. Segundo os espíritos superiores, segundo a doutrina espírita, como é que faz para a gente evoluir, ser melhor? Fora da caridade não há salvação.
É através do exercício da caridade. Jesus encarnou entre nós, não precisava, mas ele encarnou entre nós, para nós espíritas, não para fazer por nós o que a gente tem que fazer. Ou seja, não para nos salvar, não para nos livrar dos nossos erros. Muito pelo contrário, cada um de acordo com as suas obras, não é isso? Jesus encarnou entre nós para mostrar para a gente que é possível viver de acordo com o bem, fazendo o bem. Porque, veja, eu comecei aqui dizendo que nós somos espíritos, é ou não é? Nós não somos corpos. Estarmos encarnados é determinante para algumas coisas. Por quê? Porque esse corpo precisa ser alimentado, esse corpo precisa ser vestido, esse corpo precisa ser cuidado, esse corpo precisa ser protegido. Isso obriga a gente a tomar, né? Precisa trabalhar, precisa ir à luta, precisa, né? Para você poder ter as coisas que mantêm esse corpo vivo. Agora, se nós somos espíritos usando um corpo, se as coisas materiais são importantes, ninguém está dizendo que não é, certo? Precisa pagar aluguel, precisa pagar a conta de água, a conta de luz, que não corta, inclusive, né? Mas não essas coisas materiais não são as coisas mais importantes. São importantes, mas não são o mais importante. Não faz sentido viver em função de pagar a conta, tá? Por quê? Porque nós somos espíritos. Nós estamos aqui para viver em função de sermos melhores. Nós estamos aqui para buscar o aprendizado no sentido de irmos nos transformando em seres melhores. O que seria o ideal, né? Já que nós somos espíritos? Viver em função disso, única e exclusivamente, como Jesus, né? Jesus não se preocupava em pagar conta. Tem várias passagens, né? Olhar, fiam, eles não tecem, e, no entanto, nem Salomão, com toda a sua riqueza, conseguiu se vestir como eles. Depois, entra lá no Google e dá uma olhada nos lírios, para vocês terem uma ideia do que Jesus estava querendo dizer com isso. Olhem as aves do céu, elas não plantam, elas não colhem, e, no entanto, Deus provê todas as suas necessidades. Se a gente quisesse, nós, entendendo que somos espíritos, e que as coisas espirituais, no sentido de sermos melhores, são as mais importantes, Jesus é que disse para nós, fora da caridade não há salvação. Apóstolo Paulo, lembra? Mesmo que eu falasse a língua dos anjos, balalá, balalá, balalá. O evangelho inteiro é um manual de conduta moral. O evangelho inteiro mostra essa passagem de Jesus entre nós, a todo momento dizendo, busquem ser melhores, façam o que eu faço, né? Eu estou mostrando para vocês que é possível. Se nós fôssemos levar isso ao pé da letra, como Madre Teresa de Calcutá levou, como São Francisco de Assis levou, como Irmã Dulce levou, como Chico Xavier levou, como N outros, né, personagens aí, que, entendendo essa orientação de Jesus, pegaram para valer, né? Sou espírito, estou aqui para ser melhor, e através da prática do bem pelos meus irmãos em humanidade, que eu vou conseguindo realmente aprender isso, então pronto, largaram tudo e foram se dedicar apenas, única e exclusivamente às coisas espirituais. Morreram de fome? Claro que não. Continuaram, né, no básico, mas se dedicando. Eu diria que eles, numa encarnação, tiveram um aproveitamento que a gente tem em 100, né? Porque, veja, todos nós haveremos de chegar lá um dia. Aí você pode me perguntar, pô, Edson,
Se todo mundo vai chegar, para que pressa? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Concordo contigo, é verdade. Só que tem um problema que os espíritos também nos explicaram, né? Nos mostraram. Qual que é o problema? Nós estamos habitando, neste momento, um planeta que é chamado planeta de provas e expiações. Qual que é a grande característica desse planeta mesmo? O mal prevalece sobre o bem. É por isso que você olha em volta ou liga o noticiário e ouve essas barbaridades que acontecem. Ou seja, este lugar não é o melhor lugar para se morar. Se a gente pudesse fazer mal comparando, é assim, é aquele lugar aqui, sei lá, pega um bairro aí qualquer que tenha muita violência, que tenha muita miséria, que tenha muita dificuldade, né? Sendo que existem outros lugares que são muito mais agradáveis, muito mais aprazíveis, né? A gente tem aqui no Brasil, sei lá, vamos pegar São Caetano do Sul, né? É o melhor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do país. Tá aqui em São Paulo, é uma cidade ali, eu diria que graças a boas administrações, né, a uma série de boas administrações, os recursos foram usados de maneira inteligente e proporcionando qualidade de vida para os seus habitantes. Então, não tem essas notícias absurdas de sequestro relâmpago a todo momento, de roubo de celular a todo momento. Não tem. Qualidade de vida lá é realmente melhor. Veja, se dá para morar num lugar assim, por que cargas d'água vai se escolher ficar fazendo bobagem, perdendo tempo, para ficar muito tempo num lugar que é muito ruim, que é muito difícil, em que a insegurança e o mal predominam, né? Planeta de regeneração, que é a nossa próxima morada, que este planeta, inclusive, já está se encaminhando para isso, tem uma característica bem bacana, né? Não que o mal vai deixar de existir, mas ele deixa pelo menos de predominar. Vamos combinar que isso já vai fazer uma diferença enorme para nós. Vai ser um lugar muito mais confortável. Ah, se está mudando, beleza. Quando ele mudar, eu não é. Eu continuo por aqui, está tudo certo. Então, para continuar, tem que ser um espírito que já tem capacidade, qualificação, merecimento para habitar um planeta de regeneração. Como é que eu sei? Ué, quanto bem você está realizando. Você veja, se a diferença de um para o outro é que num o mal predomina e no outro ele ainda existe, mas é o bem que passa a predominar, significa que pessoas que ainda erram, a gente ainda erra, vamos combinar, né? Mas que já se preocupam em realizar, não é pensar, é realizar, né? Ah, quando eu me aposentar, ah, quando eu tiver aumento, ah, quando eu me formar, ah, quando a minha filha se formar, ah, quando... Não, é já, tá certo? Lembrem-se daquelas pessoas às quais eu me referi, né? Madre Teresa não esperou coisa... Ah, mas eu não sou Madre Teresa, né, caramba? Claro que não. Senão a gente não estava aqui, não é? Se nós já agíssemos como eles, nós já estaríamos em outro planeta de regeneração. Com certeza a gente não estava mais por aqui. Se ainda estamos, é porque ainda somos espíritos com muitas dificuldades. Mas vamos voltar para a tal da porta estreita. Então, o que é a porta estreita? É justamente isso. São aqueles que escolhem fazer o que precisam para serem espíritos melhores. Decidem, têm atitude nesse sentido. E aí, esse texto que está lá em Vinha de Luz, né, do Emmanuel, psicografado pelo Chico, ele vai falar a respeito disso. E vai falar em 3 etapas.
como que a gente se prepara, o projeto reencarnatório, antes de virmos, antes de renascermos, antes de encarnarmos, durante e no fim, prestes a... E aí vamos ver se a gente se reconhece nesse texto do Emmanuel aqui, gente. Vamos lá no texto, Nando? Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pode ou não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil da carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento, reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre. Peraí, Nando. Oi? Peraí. Vamos parar nessa primeira, porque assim, nesse Certo. obtém o vaso frágil é a primeira parte, né? Certo. Então, do que ele está falando aqui? Antes de voltar, antes da reencarnação. Então, estávamos lá, todos nós no plano espiritual, fizemos vários cursinhos, ouvimos muitas preleções, tá certo? E aí a gente fica, né, elevado. Aí aquela história, você entende o que é a tal da porta estreita, a oportunidade de ser um daqueles espíritos que vai aproveitar a reencarnação ao máximo, vai tirar até a última gota do sumo, vai espremer o raio do limão e vai tirar tudo que ele pode te dar, né? Então, neste momento, nós espíritos estimamos a porta estreita, não vemos a hora de sermos colocados diante dela, porque a gente não tem dúvida nenhuma que a gente vai aproveitar todas as oportunidades gloriosas que a reencarnação nos proporcionará. Reconhecemos neste momento, antes de reencarnarmos, a necessidade do sofrimento. Entendemos, inclusive, que este sofrimento será purificador. Aí aqui um parênteses importante. Isso significa que os espíritas acham que o sofrimento é uma coisa boa, né? Que a gente está aqui para sofrer e quanto mais sofrer, melhor? Claro que não, né? Veja, sofrimento não é de maneira nenhuma necessário. O sofrimento é só consequência de escolhas ruins. Faça só escolhas boas que não haverá sofrimento. Então, por exemplo, sei lá, pensar aqui, rapidinho nós dois. Fumar. Fumar é bom? Fumar não é bom. Mas por que tem gente que fuma? Porque eu gosto, né? Se você for perguntar, escuta, por que você fuma? Porque eu gosto, porque relaxa, porque me acalma, porque me tranquiliza. É ou não é? Gente, se você pegar o raio do maço de cigarro hoje, está escrito lá, isso aqui provoca câncer. Tem foto de gente com câncer no pulmão, né? Eu já contei para vocês, meu pai fumou a vida inteira e ele desencarnou com enfisema pulmonar sem conseguir respirar. Eu, na minha juventude, na época do Marlboro, do cowboy, né? Era chique pra caramba. Se você pega os remakes, essas novelas antigas que estão passando de novo aí, agora, e você vai ver que o povo fumava. Por quê? Porque era chique pra caramba, né? Não era proibido fazer propaganda de cigarro. Merchandising nas novelas eram feitos e era tudo normal. Hoje, você pode prestar atenção que não pode, é proibido fazer propaganda de uma coisa que faz mal para a saúde. Não pode, é politicamente absolutamente incorreto você fazer
uma novela em que os personagens glamurosos mais importantes, mais sérios, que são referência, fumem. Pode prestar atenção. Ninguém que é considerado referência fuma. Hoje é impensável você entrar num hospital para passar em consulta com o médico e daqui a pouco ele acender um cigarro na sua frente. Na minha juventude era normal. Dentro da sala de aula, impensável algum maluco querer acender um cigarro. Hoje, na minha juventude, nós fumávamos dentro da sala de aula, os professores fumavam, etc. Ou seja, percebe-se hoje que é uma coisa ruim, é uma coisa danosa. E, no entanto, muita gente fuma ainda. Muita gente faz uso de álcool, que é uma droga lícita, mas é uma droga, né? Não é uma coisa boa. Aqui, a gente está acostumado, qualquer comemoração vira bebemoração, né? Comemoração nenhuma é feita sem comida, e muita bebida, né? Muito álcool, etc. Para falar de coisas básicas. Ah, mas você está querendo dizer então que eu não posso mais beber a minha cervejinha? Meu querido, você faça o que você quiser. Como eu disse, Deus, Papai do Céu, ele tá tudo certo, gente. Faz o que você quiser. Lembra Paulo, né? Lei de semeadura e colheita. Você faz o que você quiser. Essa coisa de é pecado, não pode, é proibido. Gente, não tem. Cada um faz as escolhas que quiser. Agora, o problema qual que é? Que é porque eu comecei a falar sobre isso. A gente pode, é o tal do livre-arbítrio. Você faz o que você quiser, não tem nada que seja proibido, não tem nada que não pode. Tudo pode. Mas nem tudo vale a pena ser feito. Por quê? Quando você escolhe coisas boas, quando você escolhe, vamos usar a referência de Paulo, semeadura e colheita. Quando você decide plantar sementes de hortênsias, lírios, quando você decide plantar semente de lírios, quando você decide plantar sementes de lavanda, então aí uma coisa que eu ainda vou fazer, encontrar um campo de lavanda, que deve ser a coisa mais linda, cheirosa e gostosa do mundo, né? Um campo de girassóis. Você decide plantar girassóis. O resultado dessa semeadura, desse plantio, será uma coisa linda. Um campo de lavanda deve ser a coisa mais linda do mundo. Um campo de girassóis deve ser a coisa mais linda do mundo. Um campo de lírios deve ser a coisa mais linda do mundo. Pouco tempo atrás, eu tive a chance, a oportunidade de ir até o Jardim Botânico, lá de Curitiba, que é bem conhecido, né? Tem lá a estufa, que é de vidro, etc. Lindo, maravilhoso. Aquilo ali é o resultado de muito cuidado. Os canteiros são lindos, maravilhosos, etc. Ou seja, plantou coisa bacana, vai colher no futuro coisa bacana. Plantou coroa de Cristo, sabe aquele treco que é espinhoso, cheio de leite, você quebra aquilo, meleca você inteirinho, etc. Plantou, vai ter que colher. Quem planta lírio vai colher lírio. Quem planta coroa de Cristo vai ter que machucar a mãozinha mesmo, né? Mas está tudo certo. De novo, você planta o que você quiser. Agora, o sofrimento é consequência de uma escolha que poderia ter sido melhor. Precisava machucar a mãozinha no espinho da coroa de Cristo? Claro que não. Foi uma escolha que você fez. Ninguém tem nada a ver. Deus não tem nada a ver com isso. Foi você que escolheu plantar estas sementes e você, né, lembra? Semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Depois vai acabar machucando a mãozinha. Mas nada que, lembrando que nós somos espíritos imortais, e imortalidade significa fomos criados em algum momento, mas temos a eternidade pela frente. Deus, inclusive, é paciente. Ele não tem pressa nenhuma. Não tem que fazer imediatamente, não tem que nada, né? No momento oportuno,
a gente vai fazer. Falamos do antes da encarnação, quando a gente está pronto para qualquer coisa. Vem que eu mato no peito e vou tirar de letra, vou sair espírito puro dessa próxima encarnação. Já estudei, aprendi, elaborei meu projeto, já estou pronto, vou fazer tudo. Vou ser espírito puro a hora que terminar. Então, para um momento de prece, de oração e vibrações, aquele momento que a gente sempre recomenda, até vou mostrar para quem está nos assistindo, você coloca aquele recipiente com água para os benfeitores espirituais energizarem, né, trazer no momento que você estiver assistindo e ouvindo esse programa, e aí com certeza você vai receber, né, esse benefício dos amigos espirituais. Então vamos lá, para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos nesse instante, então, na busca da chave que abrirá a porta estreita, a chave que Jesus nos ensina, nos orienta através do seu Evangelho. E cabe a nós, né, se queremos adentrar ou passar por essa porta estreita, vigiar, orar, observar o nosso comportamento. Para isso, então, pedimos aos benfeitores espirituais que possam nos orientar através da intuição, da emissão de boas energias e que nós, por nossa vez, na contrapartida, estamos abertos, de coração aberto, de mente aberta, de espírito aberto, para receber essas bênçãos que nos chegam para orientar os nossos passos. Mestre Jesus, muito antes de encontrarmos esta porta estreita, sabemos a necessidade de firmarmos o caminho que precisamos seguir. Que a tua bênção, então, nos oriente através, Jesus, do teu Evangelho. Amado Mestre Jesus, aproveitando essa oportunidade, queremos que estendas, Jesus, a tua bênção a outros corações, que não aqueles que aqui estão estão se unindo a ti, para que as vibrações dessa hora possam chegar àqueles que estão atravessando dissabores, dores, sofrimentos, desafios. Amado Mestre Jesus, mais uma vez ainda pedimos para que abençoe todos os lares, todos os lugares, os nossos familiares e entes queridos, as pessoas ligadas a nós, na sociedade, na via pública, aqueles que fazem parte no momento de estudo, de trabalho. Que a tua bênção, Mestre, alcance a todos e que também alcance aos reinos minerais, vegetais, animais, pré-hominais, hominais e espirituais da terra. Que a tua bênção, então, se derrame agora, Jesus, sobre cada um de nós. E mais uma vez, rogamos a ti que estejas conosco, não tão somente agora, nessa hora, mas por todo sempre. Que assim seja, Senhor. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho. Esse recadinho fala do Clube Amigos da Boa Nova, para você acessar e saber como pode se tornar sócio ou sócia, é o site amigosdaboanova.com.br. Lá tem várias informações. Quer falar com alguém? Temos os telefones Brasil 0800 12 018 38, é um telefone de ligação gratuita. Para Grande São Paulo, o 11 2458 3214. E o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápido, instantâneo, que é o 11 97 261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, para você enviar aí uma quantia que você desejar, até no meio, nesse momento do programa. Vou repetir que é o mesmo número do WhatsApp, o 11 97 261 0272.
Tudo isso também para ajudar nessa campanha. Eu estou com uma camiseta, né, aqui, que é um novo logo, um novo símbolo da Rádio Boa Nova, que vai fazer essa transição para o FM. Então, é necessário recursos para homologações, para instrumentos, né, para equipamentos. Então, precisamos aí da sua ajuda. Entre em contato, faça parte aí dessa família. Muito bem, caríssimo Edson. Quer que eu continue aqui, então, mais um trecho do texto? Vamos lá, então. Por favor. Reconquistando, porém, é aqui, né? A Hum. oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Tá bom aí, Edson? Vamos mais. Até os Temendo o concluídos. sacrifício, exige a vantagem pessoal, longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. Tá bom assim? Sono. E o sono, e no sono, doentio do passado atravessa os campos de evolução, sem algo, né, realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Essa é a segunda parte do texto em que Emmanuel agora já não está mais falando do projeto reencarnatório, do antes da reencarnação. Aqui ele já está falando do momento em que a gente reencarna e começa a fazer as nossas escolhas. E aí o que ele está dizendo? E aí, quando recebe a oportunidade... Primeiro a gente fica lá, me deixa voltar, eu quero voltar, eu já estou pronto, eu vou dar conta, eu vou arrebentar, eu vou de novo, vou terminar essa encarnação como Jesus, espírito puro. Beleza. Aí me deixa, eu quero. Beleza, reencarno. Reencarnou, aí deixando de lado as portas estreitas, vamos para as portas largas, onde a multidão está caminhando. Por quê? A multidão foge da dificuldade. A multidão quer ficar rica. A multidão quer carro novo. A multidão está na correria, né? A multidão não tem tempo para pensar no outro. A multidão está pensando em si mesmo, né? Eu, meu, no máximo meus, os meus. Meu marido, minha esposa, meus filhos, minha casa, meu carro, meu terreno, tudo meu, né? Quando a gente está aqui, a gente esquece que é espírito e começa a achar que é um corpo. E vamos combinar que este corpo está precisando, o meu pezinho precisa de um tênis, lá, um sapato, não sei o quê, né? Uma camisa, não sei o que lá, e a gente se perde, a gente esquece, né? Começa a se dedicar não às coisas espirituais, no sentido de se transformar em alguém melhor. Começa a se dedicar a ter coisas. Começa a se dedicar e, infelizmente, às vezes, única e exclusivamente a conquistar coisas materiais. Gente, tá errado, não devia, de jeito nenhum. Não tem, de novo, nós estamos encarnados. O corpo estabelece necessidades. É importante, sim, você trabalhar, batalhar, dar uma boa condição de educação para os seus filhos, orientação para os seus filhos, conforto para a sua família. Não estou dizendo que está errado de jeito nenhum. Agora, esquecer que somos espíritos e o verdadeiro objetivo de estarmos encarnados, aí não. Porque se a gente faz isso, a gente está desperdiçando mais uma oportunidade. Poderíamos caminhar alguns quilômetros e caminhamos só alguns metros. Tudo bem que nós somos espíritos imortais, temos a eternidade, tantas oportunidades quantas forem necessárias, mas, poxa,
vamos dar uma acelerada. Agora que a gente percebeu. Se você passa por essa encarnação sem entender isso, tudo bem, a desculpa é a ignorância. Mas, caramba, a doutrina dos espíritos está mostrando para nós o que Jesus queria dizer nos ensinamentos do seu evangelho. Somos espíritos, estamos aqui para ser melhores. Então, vamos à luta, vamos aproveitar. Vamos para a última parte, Nando? Vamos lá, então, em geral, né, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo a transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver o mundo, a fim de aprender a humildade, a paciência e a fé? Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros? Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na, entretanto, e recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volve a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. É isso que Jesus está querendo dizer. No final, né? Isso, e aí Emmanuel está falando aqui do final da encarnação. Veja, antes nós batalhamos para conseguir reencarnar. Reencarnamos, temos a oportunidade de escrever, o livro está com as páginas em branco, o terreno está limpo, a gente pode escrever o que quiser, a gente pode plantar o que a gente quiser. E, no entanto, ao invés de aproveitar a oportunidade, de maneira geral, nos entregamos a N outras coisas que não aquelas que são realmente as mais importantes. E aí, quando chega... Porque veja, gente, como Deus é bom, ele também não deixa a gente perdido, né? É aquela ideia, o sofrimento, infelizmente, vem para nos colocar de novo no caminho mais adequado. Precisava ficar doente? Claro que não. Agora, a doença é sempre consequência de uma escolha que não foi a melhor, né? A dificuldade é sempre consequência de alguma escolha que não foi a melhor. Precisava disso? Precisava do sofrimento? De jeito nenhum. Mas, infelizmente, é consequência daquilo que a gente escolheu fazer. E, de maneira geral, a gente só dá valor quando perde. Chega no final, né? Quando próximo da desencarnação, próximo de retornar para o mundo espiritual, próximo de terminar mais essa oportunidade de sermos melhores, é que a gente percebe, ai, se eu tivesse isso, ai, se eu tivesse aquilo, ai, eu poderia ter feito isso. Ai, gente, sabendo disso agora, vamos aproveitar e começar a realizar agora. Não é nem amanhã de manhã, é agora. Não é na segunda, é agora. Vamos, o que tiver ao seu alcance, o que for possível você fazer. Muito, muito obrigado mais uma vez a todos vocês por nos darem essa oportunidade de compartilhar um pouquinho do seu tempo. E aqui, porque o povo pede, né? Muito, muito obrigado a Ruth, Simone Dias, lá de Suzano, Penha Cabral, que fala japonês muito melhor do que eu, a Vera, né? A Renata Reis, a todo esse pessoal que, conforme a gente se encontra por aí, diz que nos acompanha e que aproveita. Espero que vocês tenham aproveitado. E, como sempre, espero que tenha sido para você, meu querido e minha querida, tão bom quanto foi para nós desse lado de cá. Beijo no coração, até a próxima semana, se Deus quiser. Né, Nando? É isso mesmo. E olha, Porta Estreita, Vinha de Luz, capítulo 20, aí para você estudar, tá bom? É de Emmanuel e Chico Xavier. E um abraço para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte, e até o próximo programa Alvorada. Tchau, tchau, Edson! Tchau, tchau a todos e a todas!
Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.